espetáculo hoje, minha esposa. Agora a esposa olha para o marido com aquele olhar romântico, tímido, mas ao mesmo tempo apaixonante, e fala: meu esposo, eu te amo. O marido não precisa de muito, né, gente? Bênção pura. Nós vamos falar sobre hoje unidade no casamento. Pastor Emanuel, o que é unidade? Como conseguir unidade no casamento? Uma vez chegou um casal para nós atendermos. Eles tinham 60 e poucos anos de idade, mais de 30 anos de casado. E o Tatiana falou assim: gente, Tatiana, o que nós vamos falar desse casal? Porque só de casado eles têm quase o tempo de vida nossa. E aí nós entendemos e percebemos que é possível um casamento durar anos a fio sem que os dois tenham unidade. Unidade é diferente de união. E eu vou dar um exemplo que vocês vão conseguir entender. Pega um saco de laranja, fui lá na feira de Itaboraí, domingo, lá no Ceasa, comprou aquele sacão de laranja. Quando chega em casa, aquele saco rasga, vai cada laranja para um canto. Aí você, com muito cuidado, com muita atenção, pega cada laranja daquela, espreme e faz um suco de laranja. Se aquela jarra de laranja cair no chão, ela não espalha como as laranjas. União é como os dois estão juntos, mas na primeira dificuldade pensam em separar. No primeiro problema, um vira para um lado, um vira para o outro. Na primeira discussão, os dois, com 10, com 15, com 20, 30 anos de casado, dormem sem se falar. Isso é união. Estão no mesmo ambiente, mas sem unidade. Unidade é igual ao suco de laranja. Não se pode separar. Irão vir os problemas, irá continuar acontecendo os conflitos durante os dias, os anos, mas esse casal permanece de pé, permanece firme. E é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui essa noite. Eu queria ler com vocês o texto que se encontra. Agradecer o pastor pelo convite, tá, pastor? Pela oportunidade. Eu sou a Alice, minha esposa, tá bom? Obrigado pelo convite, pelo carinho. Efésios, capítulo 5. Eu quero ler somente o verso 31, que é o tema desse corpo-meio, que diz assim: por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Vamos repetir todos juntos? Esqueci? Pode repetir na minha versão aqui, eu vou falar e vocês repetem. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. O texto atual que nós acabamos de ler vai trazer 3 aspectos importantes, dos quais nós iremos abordar nessa noite: deixar, unir e tornar-se uma só carne. O bom desse texto é que ele tem, anteriormente ele, Paulo, inicia o capítulo 5 falando: vocês precisam ser imitadores de Cristo. E Paulo vem dando vários conselhos a respeito da nossa comunhão, da nossa fé em Deus. Só que a partir do verso 22, é como se Paulo desse um start. E Paulo
então começa a falar do momento entre marido e esposa. Paulo começa agora a citar algumas orientações a respeito de como o marido precisa ser com a esposa e de como a esposa precisa ser com o marido. É como se Paulo estivesse falando assim: olha, vocês podem se parecer com Cristo, tentar se parecer com Cristo, vocês podem ir à igreja todos os dias, vocês podem dar esmolas, vocês podem orar, mas vocês não podem se esquecer que antes disso tudo existe um início a qual nós precisamos prestar atenção. E aí no verso 22, Paulo inicia falando para as esposas, eu vou falar na minha versão que ela é mais suave. Cada uma de vós respeitem aos seus maridos, ao seu marido. Em outras traduções, fala para as mulheres serem submissas aos seus maridos. Só que ele continua: assim como vocês são submissas a Deus. Paulo aqui está trazendo um princípio. Eu só consigo respeitar o meu marido, a esposa ela só consegue ser submissa ao marido a partir do momento que ela tem essa comunhão, essa convivência com Deus. Antes de eu atingir o horizontal, eu preciso primeiro me conectar com o vertical. Muitas pessoas, o pessoal mais da antiga vai saber o que eu estou falando. Antigamente as pessoas falavam assim, a mãe falava assim: meu filho, quando você casar, olha como a pessoa trata, como que é o ambiente, porque o reflexo do tratamento da mãe, do filho com a mãe, da filha com a mãe, com o pai, vai ser um reflexo dentro de casa. Exemplo: o filho, ele é um bom filho, ele respeita os pais, ele vai ter uma tendência a ser um marido respeitador, honesto, porque teve princípios dentro do lar. A menina, da mesma forma, é uma menina que trabalha dentro de casa, que faz as coisas dentro do lar. A tendência é que ela seja também uma boa esposa e faça isso. Então, partindo deste ponto, deste princípio, quando nós temos um relacionamento com Deus, fica muito mais fácil eu ter um relacionamento com o marido, com a minha esposa. E é isso que Paulo está falando. Vocês vão conseguir ser submissas, respeitar o marido, a partir do momento que vocês têm esse mesmo respeito por Deus. E aí, Paulo vai apertando um pouco mais, vai elevando o nível. E Paulo vai falar: agora, maridos, vós maridos, vocês, e é muito mais desafiador para o homem, precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Paulo traz esse mesmo exemplo. Você que é marido não consegue amar a esposa se você não entende o amor de Cristo com a igreja. Porque Cristo, ele larga o trono, ele larga o céu e vem para a terra se entregar por mim e por você. Esse é o papel do marido: se entregar pela esposa em amor sacrificial pela esposa. Só que muitas das vezes nós não conseguimos nem deixar o celular ali, né? Nem deixar o celular para ficar um tempo com a esposa. Muitas das vezes o marido não consegue deixar a televisão para ter um tempo a mais com a esposa. Muitas das vezes o marido não consegue diminuir um pouco do trabalho para ficar mais tempo com a esposa. Isso é amor, é se entregar. E aqui eu não estou nem falando de você morrer, porque nem em todas as situações você vai precisar se colocar na frente e morrer pela esposa. Eu assisti um vídeo ontem ou hoje, um casal de idoso andando na rua, e veio um homem assaltar a mulher. Ele, tadinho, sem força, entrou na frente, tentou brigar, mas o vídeo não finaliza, alguém parece que veio por trás, ele saiu correndo. Mas por quê? Se entregar. Cristo, ele abre mão de tudo que ele tem pela igreja. E o chamado do homem
pergunta à esposa. Perguntar à esposa dificilmente vai falar, pode ir, meu amor, vai com Deus. Eu não sei se você foi perturbando na minha casa. Fora disso, não, meu amor, faz isso, fica comigo. E aí o que você faz? Manda mensagem, não estou passando bem, não. Não fala que foi a esposa que deixou, né? Por quê? Isso é uma forma de dizer, eu me importo com você, eu te amo, eu respeito aquilo que você pensa. É isso que Paulo está falando. Quando nós temos a intimidade com Deus, quando nós buscamos ao Senhor, entendemos esse relacionamento, fica mais fácil da esposa respeitar o marido, e o marido ele tomar conta, zelar, respeitar pela esposa. E no verso 27, parece, alguns falam que a Bíblia é machista, que Paulo era machista, só que parece que aqui no capítulo 5, Paulo massacra os maridos. E aí Paulo vem no verso 27 e fala assim, vocês precisam apresentar as suas esposas gloriosas. Agora imagina vocês agora, a esposa de vocês entrando por aquela porta gloriosa. Cadê as esposas agora? Uhul! E a gente? Gloriosa! Como que vocês acham que ela vai estar? Aberta, bem arrumada, gloriosa. E ele continua mais, sem mancha, sem ruga, sem qualquer outra imperfeição. O botox tem que estar em dia. Avon, Boticário, é investimento, gente. É investimento. Olha o que Paulo está falando. Vocês precisam apresentar as esposas de vocês dessa forma. Ruga vai falar de desgaste com o tempo. E hoje a gente tem vários recursos para poder cuidar disso. Creme, tratamento. Você não estressar a esposa, você ajudar ela em casa, você tomar conta dela. Pastor, está pegando pesado, você não fala o que você quer falar. Às vezes o pastor não pode, né, pastor? O pastor fica comendo as ovelhas não vem mais. Aí vem de fora para falar, para poder. Mas o que eu estou falando para vocês não é algo da minha mente, é algo. É bíblico. É a orientação de Paulo. E no final, no verso 31, ao qual nós lemos, vai tratar sobre 3 aspectos que o casal consiga dessa união. Todo casamento que ele encontra o ponto da unidade não é perfeição. Vocês vão continuar tendo conflitos, problemas. Você, pastor, só tem problema em casa? Vai ficar no coração, às vezes. Então vai continuar tendo, só que é diferente. Porque mesmo em meio aos problemas, à dificuldade, você consegue ter calma para perdoar, para pedir desculpa, para pedir perdão. Muitos homens têm essa dificuldade porque aprenderam durante a infância que o homem não chora, que o homem precisa ser forte. Aí chega esse homem para o casamento, totalmente duro, inflexível. Ele não consegue demonstrar amor. Ele não consegue olhar para a esposa e falar, você está linda, eu te amo. Me perdoa porque eu fui bruto. Me perdoa porque eu te magoei. Me perdoa porque eu agi errado. Porque todas as vezes que eu falo que eu estou errado, eu mostro uma vulnerabilidade minha. E a gente que é mais antigo, mais experiente, vamos dizer assim, mais antigo, não, né? Nós aprendemos dessa forma. Uma vez eu entrei na casa de uma senhora e o filho dela estava chorando. Ela começou a brigar com a criança. Não chora porque o homem não chora. E a criança percebeu que a criança foi ficando roxa e foi engolindo o choro. Ficando roxa, eu falei, quando essa criança passar não aqui na minha frente. Eu falei, mãezinha, tem uma coisa de errado. Porque eu sou homem pra caramba. Sou casado, tenho filho. E eu choro. Principalmente quando estou na igreja, choro a beça. E eu não sou menos homem por causa disso. Ela ficou sem graça comigo, a criança mexendo tempo foi voltando ao estado normal. A criança está assim, meu Deus, esse homem desse tamanho está chorando, eu posso chorar também. Porque são essas crenças que nós vamos aprendendo. Isso traz um distanciamento do casamento e impede que a gente consiga
você o primeiro princípio. Nós falamos sobre esse versículo: deixar, unir e tornar-se. Então, o primeiro princípio é deixar. Quantos aqui são casados há 1 ano? 1 ano de casado? Ninguém recém-casado. 5 anos. Ninguém com 5 anos. 4. Mais alguém? 4. 10 anos. 10. 20 anos de casado. Glória. 30. Amém. Glória a Deus. 30. Tem alguém mais, gente? 40 anos. 49? 39. Deus casado. É os mais experientes. Quanto? 43? 39. Olha, gente. Foi fácil, gente, chegar aos 39, 43? Não, né? Tá fácil agora? Só para ver se eu me tranquilizo ou não. Nem Tá agora. fácil agora? Então, para quem está começando, sabe que tem um caminho. Vocês estão aqui fazendo a coisa certa, aprendendo, fazendo o quê? Manutenção. Essa noite aqui, gente, é manutenção para o casamento. É onde a gente senta e respira e fala assim: vamos aprender alguma coisa. A gente precisa sair daqui com algum aprendizado para colocar em prática amanhã. Hoje à noite, quando sair daqui. Eita glória. Esquece Tem nem gente que já de vai sair daqui já animado, vai colocar em prática hoje. Mas tem gente que vai sair daqui colocando em prática na semana. A gente não pode sair do evento desse como se fosse mais uma mensagem. Eu preciso sair daqui falando assim: onde que eu preciso melhorar ainda? Não é o que você precisa melhorar. E a gente estava até falando sobre isso ali. É o que eu preciso melhorar. É muito fácil olhar para Manuel e falar assim: a culpa é sua, você tem que melhorar assim, não, dona. Não. Aonde que eu preciso melhorar? O que você tem percebido que eu ainda preciso mudar para me tornar uma pessoa melhor, uma esposa melhor? E, gente, a gente tem que ter o coração aberto para ouvir. Porque quando o outro começa a falar, a primeira coisa que faz, dá vontade de fazer o que? É se defender. Né? Mas aí não tem mudança. Não gera mudança. Esse ano eu virei para ele e falei assim: onde que eu preciso melhorar? E aí ele veio com uma listinha. Eu falei: nossa, sabia que o caminho ainda estava tão assim distante. Mas para mim era algo simples. Mas para ele era algo que estava incomodando. E aí? Eu tenho 2 caminhos: ou eu me acerto, ou a gente vai começar a continuar tendo conflito naquela área ali. E essa é uma noite para a gente olhar e falar assim: aonde que ainda nós estamos falhando e precisamos alinhar? Aonde está faltando unidade no nosso casamento? Aonde nós estamos desalinhados como casal? Sabe, o casamento não é a gente, ele vai para um lado e eu vou para o outro. É um cabo de guerra, casamento? Não é. É aqui, ó, os 2 juntinhos, olhando para a mesma direção. E nós vamos começar falando sobre o primeiro tópico, que é o deixar. Efésios 5:31 vai dizer o quê? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, o primeiro princípio aqui é deixar. Deixar geograficamente, deixar emocionalmente e deixar financeiramente. Aquela frase que é muito comum que a gente ouve aqui em casa, que é isso aí. Deus nunca projetou o casamento, o casal, para viver debaixo da autoridade dos pais. O primeiro princípio que ele dá é: casou, agora cada um sai. Sai da casa dos pais. E aqui, como tem muitos casais que têm muitos anos de casado, talvez você já tenham até filhos casados, filhos com netos, filhos que já estão aí na 3ª geração. E é
muito cômodo a gente querer que os filhos fiquem pertinho da gente. Eu tenho gêmeas de 11 anos, já pensando no terreno ao lado da minha casa, com a casinha para cada uma delas. Quando a gente olha para esse princípio aqui, gente, é muito difícil deixar ir. É muito difícil sair. É cômodo ficar na casa dos pais, é cômodo ficar na casa da sogra. É cômodo estar com os pais. Alguns são difíceis. Por exemplo, meu marido, para ficar com a minha mãe, tadinho dele. Não daria não. A gente teve que sair, né, amor? Mas a mãe dele é um amor. Eu ficaria de boa. Minha sogra é... Não vamos entrar no... Não vou falar de sogra aqui. As sogras são bênção. Quem é bênção aí? Isso aí, você que é sogra é uma bênção. Mas o princípio de Deus para a proteção do casamento é: deixa pai e mãe para se unir. Não é ficar. Quando nós casamos, a gente foi morar na casa ao lado da casa da minha sogra, atrás, né, da casa da minha sogra. Pra gente era cômodo ficar ali, perto da família, perto de todo mundo. A primeira coisa que eu coloquei no coração é: Senhor, eu quero ficar aqui por 5 anos. Daqui a 5 anos eu quero ter a nossa casa. 5 anos eu dei um prazo. Nesse tempo nós começamos a juntar recursos. Quando foi chegando próximo, a gente começou a procurar casa. Se eu perguntar para vocês como, a gente colocou o desejo no coração, porque a gente sabia que estava bom, mas só Deus só ia dar crescimento quando a gente saísse. Quando a gente fosse para a nossa casa, quando a gente tivesse a nossa independência, quando não tivesse mais nenhuma influência de ninguém entrando, de ninguém falando, de ninguém influenciando, de ninguém entrando dentro de casa, de ninguém abrindo as portas do armário, você não podendo deixar nada jogado na casa, porque tem alguém que vai entrar. É bom, mas tem uma influência. Não é assim que acontece? Por isso que a gente precisa crescer, a gente precisa sair da casa dos pais, sair dessa dependência emocional. Sabe aquele casal brigou, faz o quê? Corre para a casa dos pais. Teve uma discussão, eu vou lá para a casa da minha mãe. Teve uma vez que você fez o quê, amor? Conta a sua história aí, sua história triste muito. Nesse tempo que minha mãe morava perto da gente, eu me corri com Tatiana uma vez, eu fui lá falar com minha mãe, né? Eu todos ela me arroiasse, falasse: não, meu filho, é verdade, Tatiana é uma bruxa, né? Minha sogra me ama, gente. Quando eu cheguei lá e contei minhas laburas com a minha mãe, ela falou assim: ó, é assim mesmo, meu filho, volta pra lá e resolve com ela, dá seu jeito, vai com ela. Não, eu fiquei chateado com aquilo. Eu queria que ele falasse: não, meu filho, verdade, vem cá, fica aqui comigo, passa a noite comigo hoje. E ela não me apoiou. Mas por quê? Pela vivência de estar perto. Na cultura judaica, quando Jesus fala assim, ó, eu vou preparar lugar e volto, ele está citando como eram os casamentos antigamente. O noivo chegava na casa da noiva, o pai falava assim: essa aqui está prometida para você, linda, maravilhosa. E eu falava assim: ó, tá bom, gostei, vou querer, estou dentro, só que eu tenho que preparar lugar, que eu tenho em casa não, tenho que juntar mais um dinheiro aí e tal. E daqui a uns anos eu volto e pego essa garoa para casar comigo. E o noivo fazia isso, ele ia, preparava tudo, voltava, pegava a noiva e levava. Só que quando ele levava, não levava no terreno do lado, no bairro vizinho, para a cidade vizinha. Era dias de distância a pé. Dias de distância. Então, quando a Bíblia fala que deixar, é literal, geograficamente falando. Deixar a posição e ir para longe dos pais. Isso é necessário e fundamental. E não é abandonar, gente. Não é abandonar. É o princípio da honra. E quando não, o casal que é mais antigo, às vezes os filhos de casa, mas não, mora aqui. Enquanto você
esteja construindo a casa ainda, não tem problema. Mas não permita que a casa fique tão aconchegante para que os dois não saiam dali. O casal precisa ter independência para crescer, para evoluir, para avançar. Senão acaba os pais protegendo o tempo todo, que acaba arrumando problema dentro do casamento. Então, o primeiro princípio é: eu preciso deixar geograficamente. Se eu tenho filhos, eu vou incentivar os meus filhos a ter a independência deles, a ter a casa deles, a ter o território deles, a crescer. É muito bom ter os filhos pertinho, gente. Eu já falei, eu tenho duas, tenho maior vontade que fiquem perto, mas elas precisam crescer. Já viu aqueles filhos que qualquer problema que tem, corre para a casa dos pais? Teve uma briga, vai para a casa dos pais. Ainda tem aqueles filhos que tem um problema, ao invés de resolver aqui, vai lá primeiro nos pais, se aconselha lá, depois volta para o cônjuge e fala assim: ah, mas meu pai falou isso, ah, mas minha mãe falou isso. Isso vai gerar conflito, porque primeiro é aqui. Não conseguiu resolver aqui, vamos buscar um terceiro conselho, vamos conversar com nossos pais, com teu pai, com minha mãe, com quem for mais sensato. Vamos buscar juntos o aconselhamento. Agora, quando o casal vai primeiro para a casa dos pais, para depois voltar, isso daqui vai gerar conflito entre o casamento. Porque, primeira coisa, tem que ter alinhamento, tem que ter unidade. Se a gente for tomar uma decisão errada, nós tomamos a decisão errada. Nós vamos arcar com as consequências do nosso erro. É o casal, não é interferência, não é preocupação dos pais, não é levar problema para lá, é aprender a resolver com maturidade aqui. Se acertar, muito bom pra gente, mas se errar, não tem que ter aquela conversa: mas eu te falei, eu não te avisei. E mulher é muito disso, né? Quando a gente está aqui, que a gente, o homem, não toma a decisão certa, a gente fala aqui: mas eu não te avisei. Sabe o que é isso? Falta de alinhamento no casamento, falta de unidade no casamento. Porque o certo é: qual é o problema? Vamos resolver. Quais são as opções? O que você vai tomar de decisão? Ah, eu vou fazer isso, mas se der errado? Se der errado, eu estou contigo. Se der certo, muito bom pra gente. Mas se der errado, não é para o casal estar jogando na cara do outro. Isso é falta de alinhamento. A gente precisa ouvir e entrar em acordo. Um casamento dividido não cresce, um reino dividido não cresce, um casamento em desunião não tem crescimento. Então precisa ter alinhamento aqui, entre nós. Teve uma vez que a gente entrou no negócio, a gente entrou sabendo que o negócio podia dar ruim, mas nós acordamos aqui: vamos entrar? Vamos. Se der ruim, já sabe o prejuízo que vai ser. Não, se der ruim, já sabe que vai ter prejuízo. É um prejuízo que dá para cá? Dá. Então vamos arriscar? Vamos. Vamos. O negócio deu certo até um certo tempo, depois deu ruim, gente, muito ruim. Teve acusação? Por quê? Porque teve alinhamento. Não é a minha decisão, não é a dele, é a nossa. Se der certo, os dois ganham, mas se der errado, ninguém acusa ninguém. Nós estamos juntos nesse processo. O casal precisa se proteger. Quantos casais brigam e vai para a casa dos pais falar mal? Vai lá, mete a língua no marido. Aí daqui a pouco chega o marido lá. Ele vai ser bem recebido? Nunca, gente. O sogro e a sogra estão com um bico desse tamanho, querendo matar ele. E a mesma coisa, o marido vai falar da mulher. Ela vai passar a mão na cabeça da norinha. Só a minha sogra que tem uma sabedoria enorme, gente. Minha sogra pega ele, aí depois ela chega com toda a sabedoria e fala: minha filha, é que não sei o que, seu marido
falou isso, mas eu sei ele, né? Eu já sei que ela está vindo com sabedoria. Eu falei, minha sogra, a senhora é uma mulher de Deus mesmo, hein? Mas não é esse o formato. A gente não tem que ir para casa dos nossos pais falar mal do marido. O casal precisa se proteger. Eu preciso proteger o meu marido e ele precisa me proteger. Sabe por quê? Amanhã a gente está de bem, de beijinho aqui, mas a família já não olha mais para o casamento da mesma forma, não olha mais para ele da mesma forma. Isso é o quê? Unidade no casamento, proteção no casamento. Outro tipo de unidade que a gente precisa, é deixar financeiramente. Tem casais que não conseguem romper porque estão presos. Sabe aquele casal que fica assim, quando o papai, quando a fulana morrer, eu vou ficar com a herança. Gente, não existe. A gente precisa deixar. Deixar é o quê? Eu vou sair, eu vou construir, Deus vai me abençoar, eu vou dar muito certo, a ponto de eu ter tanto que eu vou poder abençoar os meus pais novamente. Quando Deus fala para Abraão, Deus fala que Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não estou dizendo, vai para não sei onde, não, vai, Abraão, vai que eu sou contigo, mas tem um princípio, você precisa sair, você precisa deixar os padrões destrutivos da sua família, você precisa deixar os ídolos da sua família, você precisa deixar os hábitos errados que há dentro da sua parentela, você precisa deixar os padrões de traição da sua família. Se lá tinha adultério na sua casa, na sua geração, não vai ter, Abraão. Está entendendo o que Deus está falando contigo? Tem velhos hábitos lá que, se você continuar no meio, você vai ser influenciado por eles. Tem padrões lá que não competem mais com as bênçãos, com a direção que o Senhor está dando para a sua casa. Então é necessário sair. Não tem como ter crescimento se eu continuo num padrão de mentalidade de escassez. Tem casal que não consegue crescer, sabe por quê? Porque ele está preso a uma lealdade de escassez da família. Aqui é tudo mediano, é baixo. Então, se eu ganhar mais, o que minha família vai falar de mim? Se eu crescer financeiramente, se eu comprar um carro, eu fico com vergonha de chegar em casa com um carro melhor porque eles não têm. Então, como é que eu vou chegar aqui com um carro melhor? Como é que eu vou chegar com uma roupa melhor se minha família não tem? Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar muito, mas você precisa sair. Abraão leva Ló, ele falou, sai da parentela. Aí Ló faz o quê? Eu vou juntinho com meu tio, vou lá junto. Deu certo, gente? Só deu certo quando Abraão falou assim, Ló, vai, deixa que eu fico aqui, escolhe. Abraão estava tão certo que a bênção estava na vida dele, que ele fala assim, escolhe. E Ló escolhe o melhor lugar, ele vai para o pior. E ali ele é abençoado, sabe por quê? A bênção está na sua família, está na tua vida, está na tua vida, não está geograficamente. Aonde você for, a bênção vai com você. Mas tem um princípio, obediência. Eu preciso deixar geograficamente, eu preciso deixar emocionalmente e eu preciso deixar financeiramente. Eu preciso falar, Senhor, agora eu estou formando a minha família. Então, Deus, abençoa onde a gente colocar as mãos, que o Senhor possa prosperar. Senhor, eu quero a minha casa própria. Então, Senhor, abençoa a gente financeiramente. Senhor, eu quero ter a minha independência. Então, abençoa. Senhor, perdoa pelos padrões que eu trouxe da minha família. Quantos aqui não sofreram no início de casamento ou ainda sofrem hoje? Por quê? Porque veio de uma família onde havia briga, onde havia traições, adultérios, onde havia discussões, e você está trazendo esse padrão para o seu casamento hoje. Essa é a noite de você deixar, de você olhar para aquilo que está faltando aqui e falar assim, da onde que eu estou adquirindo isso?
Eu não tinha deixado os padrões. Eu estava repetindo aquilo na minha família. Mas ela falou assim: Jana, eu não sei o que você vai fazer, mas você precisa melhorar, porque senão isso vai destruir o nosso casamento. E eu achava que a culpa era de quem? Lembra que eu falei para vocês? Olha para dentro de si e fala: eu preciso mudar, eu preciso romper, eu preciso entender o que está destruindo meu casamento, o que está desalinhando a gente como casal. Foi onde eu fui para os pés do Senhor e falei: Senhor, começa a mudança em mim, começa a me libertar desses padrões, porque eu não quero isso no meu casamento. E Deus está fazendo a obra, e Ele vai fazer a obra em cada casal que está aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que tem coisas que precisam ser deixadas. E à medida que você deixar, o Senhor Ele vai derramar bênçãos gloriosas sobre a sua casa. Não só sobre você. A bênção de Abraão não alcançou só ele. Gerações foram alcançadas através da obediência do deixar de Abraão. Amém? Quantos estão aqui para deixar nessa noite, para obedecer a palavra do Senhor? E nós vamos para o segundo tópico. Depois de deixar, gente, precisa unir-se. Tanto a Tiana falou sobre deixar geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Quando o texto fala unir-se, o original é apegar-se, colar-se. É o ponto que ninguém consegue separar mais. É a questão da unidade, a qual nós iniciamos falando. E quando se fala em unir, também temos 3 aspectos. Primeiro, união íntima do casal. Muitos casamentos estão desgastados por causa da falta ou da forma errada em que os dois trabalham a intimidade dentro do lar, a intimidade dentro do casamento. Muitos casais estão meses sem se relacionar intimamente e pensa que é problema um com o outro, pensa porque é os filhos, pensa que é por causa do trabalho, e às vezes é um hormônio que está baixo, às vezes é uma vitamina que está baixo, é a esposa que nunca tem disposição, uma predisposição para namorar, para a vida íntima, e às vezes é um hormônio, uma vitamina. Pode ser espiritual, pode, mas às vezes é algo físico que precisa ser tratado. Às vezes é o marido que falta um pouco de dar mais atenção, de dar mais carinho, de dar junto. Eclesiastes vai dizer assim, Salomão vai dizer assim, ó, onde não há lenha, fogo se apaga. E o pessoal que é bom de churrasco sabe, né, que tem que estar o tempo todo colocando lá o carvão, está acendendo, está soprando não, hoje é ventilador, tem as técnicas lá, porque senão o fogo se apaga. E no casamento é a mesma coisa. Muitos casais chegam para a gente e falam assim, pastor, por que no início era um fogo controlável, depois que casa parece que acaba? Porque a gente deixa de praticar aquilo que nós praticávamos no início. No início o homem corteja, o homem dá presente, elogia o tempo todo, bota perfume, escova os dentes, coloca a bala para ficar com bom hálito. Bota perfume. Já percebeu que eu disse o homem só coloca perfume quando vai sair? E dentro de casa, gente? E dentro de casa? Ficar arrumadinho para a esposa? Que a gente só acha que tem que se arrumar quando vai sair. Tem esposa aí, gente? Cadê as esposas da igreja? Tá certo esse negócio aí? Desculpa, eu entrei na sua administração. A blusa do vereador estava aqui na frente, rasgada, furada atrás, manchada de tinta, da obra que ele fez em casa ano passado. Então nós deixamos de fazer coisas simples que nós fazíamos no início, e com isso vai se perdendo o encanto dentro do casamento. Não foi o amor que acabou, não foi o amor que esfriou, não é porque vocês oram menos ou oram mais, é porque deixaram de fazer coisas simples. Eu duvido se você chegar para namorar,
sem pelo menos uma bala house no bolso, gente. Você já, antes de chegar na casa da namorada, você já tirava ela, desembrulhava, quebrava ela no dente toda, engolia e botava outra por cima e chegava soprando assim, ó. E aí a namorada ficava com, meu Deus, que homem é esse? Perfume nem se fala. A menina tinha quase que colocar uma máscara de proteção para morrer intoxicada por causa do cheiro. E hoje não se faz mais isso. Sabe o que é mais impressionante? E a gente que atende casal, a gente pega, gente, parece que é brincadeira, vocês estão rindo de vocês mesmos. A gente pega isso o tempo todo. A esposa fala assim no consultório: ó, eu não aguento nem que ele chegue perto de mim por causa do cheiro. E o marido olha espantado: por que você nunca me falou? Porque às vezes a esposa não fala, ou às vezes fala e o homem: pra que isso? Não mesmo assim casados já. Pra que escovar o dente? Escovar o dente uma vez só por dia tá bom. Pra que trocar de roupa? Porque o homem tem dois guarda-roupa, né? Ele sabe disso, né? Tem guarda-roupa, aquele guarda-roupa que sai da máquina de lavar, e tem guarda-roupa que é os lugares da casa, lugares específicos que o homem deixa. Aquela blusa que ele só usou uma vez, ela não está suja para ir para a máquina, mas também não está limpa para ir para o guarda-roupa. Ela fica lá, gente. Isso é coisa de homem, tá, mulheres? Perdoa os homens. É porque o homem gosta de economizar, entendeu? Então, se lava muito a roupa desgasta, fica desconfortável. Mas percebe? Então, no início, se a gente for olhar, calma, gente, se a gente for olhar para a natureza, percebe como é difícil para o animalzinho macho conquistar uma fêmea, gente. Pavão, se ele não tiver a plumagem mais bonita, a fêmea não escolhe ele. Você vai ver vários. A gente fica assistindo aquele. Como é que é? Discovery. Aí tem uns passarinhos que vem três assim, ó. Fica de um lado, de um outro, do outro. Aí fica dançando, desfilando no ar e fica a fêmea parada com ele assim, tipo assim, ó. Esse gostei. Mais ou menos. E aí ela vai e escolhe. Imagina. E aí a gente que é macho, alfa, a gente acha que casa no caseiro não precisa mais. Não preciso me arrumar, não preciso me vestir. Teve um casal que eu falei para o marido assim, ó, você só vai fazer, você só vai se teste uma semana. Se sua esposa não te procurar, a gente cria outra estratégia. Ele não fala que eu estou disposto para isso. Você vai fazer o seguinte: você não vai procurar sua esposa. Você não vai procurar ela nem um dia, deixa ela à vontade. Fica igual um cachorro em cima, não deixa à vontade, perdoa o termo. E se arruma bem, e fica cheiroso. Pega só, não tem roupa para ficar em casa, tem misericórdia. Então você vai lá na loja, compra, parcela, compra as duas bermudas bonitas, fica em casa bem arrumado. Se ela não deixa, ela quer. Uma porrinha quando estiver lavando a louça, quando estiver arrumando a casa, deixa ela à vontade. Se não melhorar em uma semana, você vem cá que a gente vai conversar. A outra semana chegou como? Engraçado, chegou arrumado para terapia, ele ia de chinelo para terapia, arrumado para terapia, e eu olhei para o Tatiana assim, Tatiana deu uma risada. Eu falei: como é que você está? Certo. Só que a mulher não sabia de nada, não devia saber, era só um papo meu dele. Porque pequenas coisas, nós deixamos de fazer aquilo que nós fazíamos no início e acabamos deixando de mão, deixando de lado. Então, a união íntima, a intimidade sexual do casal é essencial para fortalecer, para renovar a aliança. Outro ponto é a unidade no propósito. Um está indo para a direita, outro está indo para a esquerda. O marido está juntando dinheiro para colocar o aro 17 naquele carro dele, Fusca 1981. A mulher, o sonho dela é reformar a sala. O marido quer comprar uma bicicleta, a esposa quer trocar o sofá. Não tem como. Enquanto os dois não tiverem
da noite, os dois já querem namorar. Qual é o nosso propósito esse ano? O que a gente quer conquistar? Qual é o nossa meta espiritual? O que a gente vai exercer na igreja? Pastor, o que está precisando na igreja aí? Começou olhando os dois, o mesmo propósito. Nós vamos trabalhar, ajudar na igreja, lá na porta, vamos na cantina, vai os dois ajudando, nos envolvendo. A esposa às vezes vem para o ensaio, mas não fica em casa. Unidade de propósito e unidade nas finanças. Não adianta. Eu e Tatiana, no início do nosso casamento, eu trabalhava e ela trabalhava, assim como hoje. Só que eu tinha o meu salário, ela tinha o dela. Os nossos salários pagavam as contas da casa e o restante a gente ficava com a gente. Eu não sabia como ela gastava, quanto ela gastava, e ela não sabia o quanto eu gastava. E nós ganhávamos bem, mas não conseguíamos avançar, porque não tinha unidade na finança. A partir do momento que nós entramos no bom senso e um só administra, a gente começou a crescer, a gente começou a avançar. Porque eu vinha Tatiana chegava em casa com a bolsa de roupa, vestidos e vestidos. Aí eu olhava assim, tá bom. Aí ela também gastava. Não é, mulher? A gente merece. Porque não tinha propósito. Mas quando os dois têm propósito, têm unidade na área financeira, os dois começam a crescer, começam a avançar. Não gasta à toa. Economiza da maneira certa, economiza da forma correta. Estou precisando de um sapato. Mas o que você tem dá para usar? Não segura mais um pouco. Eu estou precisando de vestido. Eu não tenho vestido nenhum. Quando fala que não tem vestido nenhum, ela tem pelo menos uns 30. Marido, para falar que ele realmente não tem algo, realmente vai olhar assim, meu Deus, parece um mendigo. Tu sapato está furado, mas está rasgado. Aí a esposa fala assim, estou sem vestido nenhum. Você fala assim, meu amor, você consegue segurar esses 50 que você tem no armário até no que vem, só para a gente alcançar a nossa meta de economizar? Por quê? Os dois estão unidos financeiramente, não vão gastar à toa. E quando o casal. Não vestido não. Eu vou falar assim, vou falar, gente, mulheres, não precisa entrar com um vestido escondido na bolsa, isso não é certo. Eu sei que vocês escondem, sabe? Compra aquela bolsa funda, sabe que eu pode tirar a caixa, deixa que eu levo só aqui. Porque sabe que eu não percebo essas coisas, né? Pelo amor de Deus, não precisa. Com relação a essa unidade financeira, a Bíblia vai dizer, andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Então, a gente precisa acordar. Quem é que administra melhor as finanças? Às vezes é o homem, às vezes é a mulher. Às vezes, o homem é aquele que vai sair para trabalhar, é aquele que vai ganhar, que vai correr atrás. E a mulher é aquela que tem a facilidade de administrar o recurso que está vindo para a mão dela. Tem problema nisso? Não. Um precisa administrar. Sabe o que? É o que ele está falando. Quando é dois, um está fazendo, o outro está fazendo, não tem alinhamento. Aí ele quer uma coisa, eu quero outra, e no final das contas ninguém chega em lugar nenhum. Por isso que quando não há acordo, não tem crescimento, não tem avanço. Casal, se meu marido ganha 40 mil, glória a Deus, estou profetizando. Tá mais, né? Eu pensei assim, vou falar a próxima vez e vou profetizar mais, tá? 100 mil. Mas eu ganho 10. Quanto que nós temos? 110, não é? Quantas vezes é assim? O meu é meu, mas o dele é? Não é assim que funciona. É 110 que a família tem. O que nós vamos fazer com esses 110 aqui? A gente vai pegar aqui, tanto vai pagar as despesas, tanto vai investir, tanto sobrou. O que nós fazemos com o que sobrou? A nossa meta agora é trocar o sofá. A meta agora é quitar o carro. Sabe por que eu falo isso?
administrando, fica muito mais fácil de render isso. Por exemplo, em casa, ele administrava por um tempo, depois eu administrei, depois voltou para ele, depois voltou para mim. Sou muito gastador, gente, entendeu? Eu falava assim, vamos na pizzaria? Ele, vamos. Aí chegava na semana, eu falava assim, mas eu tenho que pagar aquilo lá. Ah, mas não tem. Eu falei, como assim? A gente foi na pizzaria. Mas, se eu soubesse que tinha que pagar, eu não iria na pizzaria. Porque a prioridade era pagar a conta. Aí nós entendemos que, peraí, eu sei dar, mas não. Então, se não tem, não tem, gente. Acabou. A casa, lembra a casa que nós compramos? Eu nem voltei, né? Depois dos 5 anos, nós conseguimos sair da casa da minha sogra e compramos a nossa casa. Era para pagar em 30 anos. A gente pagou em 32. A gente pagou em 3 anos. Sabe por quê? Unidade de propósito. Qual é o propósito agora? Pagar a casa. Então, eu parei de comprar vestido por 1 ano. Parei de sair à toa, parei de gastar, parei. Tudo que entrava, todas as 13º, gratificações, tinham um propósito. Qual é o propósito? Sair daquela dívida. Porque eu sabia que eu queria engravidar e a hora que tivesse filho eu não queria estar com dívida. Então eu tive um foco. Qual o foco da nossa casa? Quitar a nossa casa. Compramos um carro. Eu sempre fui de quitar rápido. Por quê? Para não ficar com dívida. Então é a primeira e a última. A primeira e a segunda. Por quê? Porque a gente queria crescer. Mas a gente tinha um propósito. Entrou o dinheiro, o que a gente vai fazer com isso? Vamos torrar, né? Churrasco para a família. Tem casal que é assim. Gasta o dinheiro de 1 mês e 1 semana. E depois fica o mês inteiro chorando. Não tem o que comer em casa. Por quê? Porque não teve essa consciência de que não é assim que se administra. Então, precisa ter unidade. Quem é que vai administrar? E aí eu digo uma coisa, mulheres, quando a gente administra, a gente tem que ter muito cuidado, para a gente não perder a sensibilidade de que é o homem, ele continua sendo o homem provedor da casa. Porque às vezes a mulher, quando tem o poder do recurso na mão, ela quer entrar no lugar do homem da casa. É por isso que muitos homens não conseguem liberar para a mulher esse lugar. Porque quando eles perdem o poder, eles acabam perdendo a autoridade. Por isso que nós precisamos estar nesse lugar em submissão. Amor, entretanto, o que nós vamos fazer? Qual é agora o próximo passo da nossa família? Não é eu tenho dinheiro agora e eu faço o que eu quero. Eu vou comprar mesmo, o dinheiro é meu. E aí muitas mulheres saem da casa dos pais com qual mentalidade? A mulher tem que trabalhar para não depender de homem. Quantas aqui ouviram isso? Mas qual o princípio? Deus não colocou o homem para ser o provedor? A mulher ela pode trabalhar para ser independente? Claro que pode, gente. Claro que pode. O marido ele é o provedor, é uma bênção. A mulher ela pode entrar com um auxílio, ela pode entrar para somar, mas ela não pode ficar aqui, acima dele, achar que ela é o homem da casa. Por isso que há desalinhamento no casamento. Mesmo se ganhar mais, a gente precisa entender qual é a finança da família. E é por isso que muitos casamentos entram em crise. Porque eu ganho mais e agora eu começo a mandar dentro de casa. E tira esse homem da autoridade dele. Porque eu ganho mais, então a última palavra é minha. E aí é onde entra um conflito na área financeira. Então, casal, quanto que nossa família ganha? O que nós vamos fazer agora? Qual é o foco? Qual é o alinhamento? Quando o casal está unido, não tem como ele não se tornar uma potência. Não tem como vocês não conquistarem, vocês não criarem coisas para fazer, os dois juntos, e o Senhor dê na bênção onde há união, onde há unidade, não onde há divisão, onde há coisas escondidas, onde há coisas que assim, isso daqui é meu e isso daqui é teu. Não
Mas eu já queria convidar vocês para ficar de pé. Quando se torna uma só carne? Quando eu consigo deixar pai e mãe, geograficamente, emocionalmente e espiritualmente. Deixar não é abandonar. Vai ter uma hora que os pais voltam de novo para perto, né? Se nós somos bons filhos, vai chegar uma hora que a gente vai honrar nossos pais como? Cuidando deles na velhice. Quando que a gente se torna uma só carne em unidade? Quando a gente se une intimamente, sexualmente, falando mais aberto, no propósito e financeiramente, sabendo não é o que é meu que é teu, é o que é nosso. Quando se fala tornar-se uma só carne, é eu entender que o papel do marido e o papel da esposa é o apoio mútuo um ao outro. Eu não sou melhor, não sou pior. É eu olhar e conseguir entender com empatia o que o outro precisa. A esposa não está bem, eu vou ajudar. A esposa está naqueles dias, vou lavar a louça para ela, vou arrumar a casa para ela. É ser apoio os dois, é estarem juntos, não apenas nos momentos bons, mas nos momentos difíceis. Tornar-se uma só carne não é estar juntos apenas fisicamente, mas mesmo longe um do outro. É respeitar minha esposa, mesmo que ela não esteja vendo. Ela respeitar o marido, mesmo que o esposo não esteja perto. A esposa não precisa e não tem que ficar falando os defeitos do marido para outras mulheres, para outras pessoas. Trate isso dentro de casa. O marido precisa respeitar a esposa, não só na frente dela, não só na igreja. É fácil demais, mas no trabalho, honrando-a, respeitando-a quando ninguém vê, nem ela vê. É quando ele recebe um flerte e ele repreende aquilo, não aceita. É quando ele não devolve um elogio e ao invés de devolver, recusa. É quando ele passa uma imagem que não era para estar no celular, mas ele não aceita, ele não curte, ele muito menos comenta. Isso é tornar-se uma só carne. Não é apenas estar junto fisicamente, mas respeitar independente de onde esteja. É quando você ora pela sua esposa, é quando você ora pelo seu esposo, é quando você se coloca na brecha por ele, na brecha por ela. É quando você jejua pelo seu cônjuge, é quando você consagra a vida dele em oração, falando: Senhor, meu esposo não está bem, minha esposa não está bem, fortalece ele, fortalece ela, consagrando. Qual foi a última vez que você tirou um dia para jejuar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, fazer uma campanha de oração, 7 dias, 21 dias orando pelo casamento, orando pela vida financeira? Talvez vocês tenham um sonho de conquistar algo, mas nunca colocaram isso no papel, nunca apresentaram diante de Deus, nunca fizeram uma campanha de oração os dois juntos. 7 dias de oração, 7 dias de jejum. Talvez uma enfermidade a gente faz isso, mas por que não funciona? Por que não pelo fortalecimento do casamento, pelo fortalecimento da união? Que a gente possa sair daqui essa noite entendendo que a unidade vai além de estarmos juntos, mas a gente se torna uma só carne. E unidade, quando a gente olha para o outro e entende que a gente precisa cuidar, respeitar, amar, assim como Cristo fez pela igreja. Feche os olhos, vamos orar. Bendito Deus e amado Pai,
queremos te louvar, Senhor, te glorificar por essa noite, Senhor. Sabemos o quão desafiador é o casamento, o relacionamento, a família, Senhor. Pessoas diferentes, distintas, com criações diferentes, Senhor, mas no mesmo propósito de constituir uma família, Senhor. Como é importante a família, porque é algo que o diabo tem tentado a todo custo destruir, Senhor. Nós queremos nessa noite te louvar, te exaltar pela nossa vida, pelo casamento de cada um aqui essa noite, que possamos ter unidade, empatia um pelo outro, carinho, Senhor, que as mulheres possam respeitar os maridos assim como o Senhor, que os maridos possam, Senhor, cuidar, zelar, proteger a esposa assim como o Senhor faz pela igreja. Senhor, queremos te louvar, te exaltar, te glorificar, Senhor, entregando a nossa casa, a família de cada um aqui representada, no nome de Jesus, amém e amém.